A partir desse momento, estamos iniciando mais um programa Educação em Evidência. Já sabem, né, qual é o principal objetivo do nosso programa? É justamente possibilitar que tantas instituições como os atores ligados à educação, à cultura e à arte do nosso município possam apresentar um pouquinho daquilo que vem sendo desenvolvidos em suas estruturas ou pelos próprios atores. E hoje nós não estamos recebendo uma instituição, nós estamos recebendo um ator principal da nossa cidade que trabalha com a questão da escrita. Eu estou falando do meu amigo Eunides Medeiros. É assim, meu amigo? Isso mesmo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigado. Antes de nós iniciarmos propriamente dito, né, é o assunto pelo qual você está vindo aqui ao nosso programa, eu gostaria que você se apresentasse para quem está em casa e dissesse quem é Eunides Medeiros na sua essência. Eu me chamo Eronides Silva de Medeiros, nasci em 1997, filho de Erivan, conhecido por Erivan Estofados, filho de Williana, e estudei no Instituto Vivaldo Pereira, o meu movimento de fundamental em ensino médio, foi lá no Instituto Vivaldo Pereira, conhecido por IVP, e a partir daí a gente começa um movimento de ter apreciação pela escrita, pela literatura, vou falar um pouquinho mais à frente, mas esse sou eu, um acadêmico, também estou prestes a me formar em letras português e inglês pela UFRN, a FELCS, universidade aqui de Currais Novos, colo grau dia 15 de agosto, então próximo aí a essa formação, inclusive na educação, né, que é a sua prioridade. Tudo bem. Se eu não me engano, Eunides, você estagiou lá no SEJA, não é? Isso, meus 4 estágios, tanto de observação como de regência, foram lá no SEJA, instituição que eu às vezes encontrava por lá. Muito bem, muito bem. Ô, Heroísmo, me diga uma coisa, de onde surgiu, né, essa aptidão, esse gosto, pela escrita, pela leitura, para chegar ao ponto de você, ir por esse caminho, né, de lançar obras, sabe, de inclusive se preparando já para quem está em casa, de lançar o seu primeiro livro, de onde surgiu essa vontade, esse desejo? Na escola Instituto Vivaldo Pereira, a gente sempre teve uma ótima biblioteca, e lá ainda tem, e alguns professores, vale citar a professora Genúbia Barbosa, que ainda é professora de português lá, também a professora aposentada Iraci, sempre estimulava os alunos a produção de poemas. Também nisso foi me trazendo um desejo de escrita, apesar que vale dizer que a leitura, uma leitura assim com veemência, com mais instiga mesmo, eu vou começar mesmo lá no final do ensino médio. Interessante que as pessoas dizem: "Não, você tem que começar desde pequeno". Essa é uma prioridade, no sentido de é uma coisa muito boa começar logo cedo, mas, no meu caso, aos 17, 18 anos, já saindo, me deu uma vontade de ler, de buscar as literaturas, e a partir disso, a biblioteca lá, eu comecei a ler algumas obras, eh, daí eu começo a me interessar por literatura russa, tcheca, como, por exemplo, uma obra que marca muito, assim, o meu início de leitura, que é a obra A Metamorfose, do escritor tcheco Franz Kafka, uma obra escrita em 1912. A partir daí vou conhecendo obras libanesas, russas, inglesas, o que vai culminar a minha entrada no curso de letras, português e inglês, mas que anteriormente eu entro em letras língua espanhola, e foi fundamental para mim, porque eu vou conhecer cultura hispânica, leituras hispânicas, mas meu objetivo maior era letras, português e inglês. Muito bem. Ô, Heroísmo, me diga uma coisa, você é oriundo de escola pública, como você evocou aí, né, continua hoje na universidade Isso. pública. Aí eu pergunto para você o seguinte, meu amigo, uma curiosidadezinha que nos deixa, né, naquela inquietude. A educação é o caminho mesmo, meu amigo? De fato é um caminho. As pessoas às vezes dizem: "Nossa, eu não vou cursar um nível superior, uma faculdade,
observando o mercado digital hoje, porque muitas pessoas se dão bem na vida e não precisa fazer um curso superior. Mas, de fato, as pessoas se baseiam em situações, em campos. Mas você, com apenas o ensino médio nessa busca, o mercado, você vai sofrer muito mais. Enquanto que um curso superior você vai ter uma amplitude, mais oportunidades. Então, eu posso afirmar que a educação é um caminho, tanto na formação do cidadão, a partir do momento em que a área que eu estou buscando, que é o letramento através da literatura, nós podemos entender que isso vai marcar a vida da infância até a fase adulta e formar a pessoa e vai fazer com que ela possa distinguir caminhos, ideias, noções e percepções, não só teóricas, mas práticas também. E diga uma coisa, você hoje na universidade participa de algum curso de extensão, de algum programa de bolsas? Eu fui bolsista ainda sou, estou na fase final, né, já de concluir minha bolsa, que 2 anos e meio eu passei na biblioteca setorial daqui do campus, é Maria José Mamed, inclusive a minha chefe lá, que é Ana Luísa Pires Prachetes, ela foi muito importante também na construção do meu livro para que eu pudesse encontrar um fio, uma forma centralizada, fulcral mesmo, para construir minhas ideias. Apesar que eu já tinha, mas estava meio espaçada as ideias, ela disse: "Não, você tem que seguir um caminho central". E a biblioteca se tornou um ambiente para mim estimulante, porque ao redor de muitos livros, inclusive a biblioteca aqui da Felps, uma ótima biblioteca, que não só oferece as obras acadêmicas, que é a exigência do curso, mas também literatura, marketing digital, eh, áreas matemáticas, e você pode consumir. E é aberta ao público externo, né. Muito bem. Então, no caso aquela provocação que fez para você lá no início, de onde vinha toda essa aptidão, que iniciou lá no Instituto Paulo Pereira, realmente veio culminar aqui dentro da biblioteca da UFRN, em que você é bolsista. Isso. Muito bem. Agora me diga uma coisa, e a estruturação hoje do seu livro? Já perdeu a graça para quem está em casa, perdeu não, viu? Só respondendo aqui porque Quero Unides veio ao nosso programa hoje, justamente para apresentar o primeiro livro que está lançando, a primeira obra, né, que é justamente essa estruturação que nós vamos mostrar para vocês que estão em casa. Mas não saiam daí, porque nós só estamos começando o nosso bate-papo. Ele vai mostrar o lançamento já do seu livro digital, não é, se preparando para a confecção do livro físico. É isso, meu amigo? É isso, para este processo, né, um edital da Edufern, editora da UFRN, que é fundada em 1962, então tem muita história. Lá tem publicações, na editora temos o repositório, e nisso eu tinha muito interesse em publicar pela universidade. Só que a Edufern só publica no formato digital. E daí o sonho do escritor de ter o livro físico, de cheirar as páginas que são a fissura do leitor e do escritor mesmo, e conseguir levar a um certo público. Aí está sendo terminada a publicação e o objetivo é publicar no formato físico essa obra. Muito bem, vamos ver como é que ficou? Vamos lá. Produção, vamos tentar colocar aqui para Euroniso fazer alguns comentários relacionados à sua obra digital. E aí, Euroniso? A minha obra que tem como título Cacimba das Ilusões, e característica cacimba da nossa região, e é uma obra pautada numa atmosfera seridorrense, em que eu vou, trazer, a história comum de pessoas, também situar em localidades aqui do nosso seridó. Inclusive aqui está o símbolo em que simboliza o balde que desce até a cacimba, e ele é um símbolo furado, justamente representando essa ilusão que vai fazer uma alusão à vida em que a gente tem dificuldades, tem alegrias, ligeiras esperanças em que eu trago no livro. Então esse símbolo é do Ferne, o pessoal lá do design, o Rafael Campos, ele trouxe e eu achei muito interessante, porque ele vai atrelar ao movimento armorial, que é um movimento em que mistura o erudito com o popular, criado por Ariano Suassuna e seus contemporâneos. Então, é uma coisa que justamente eu queria para minha obra, porque o que acontece?
nós podemos fazer com que a literatura seja lida por uma pessoa, por um popular, por uma pessoa que não tem, eh, talvez, assim, um acesso à formação acadêmica e fez até o sexto ano, o oitavo ano. Eu quero que eles consigam ler também, tanto o meio acadêmico como o o popular. Então, pelo que você está colocando aí, a obra, ela não vai atender só um público específico. Isso, Ela vai ficar um pouco dinâmica, justamente para possibilitar uma boa leitura para aquelas pessoas que estão na área da acadêmica e aquelas que não estão ainda, né. justamente, até porque os personagens da obra vão ser personagens comuns, o lavrador, o trabalhador, aquele homem que não tem nenhuma oportunidade, nasce na zona rural, vive uma vida naquele lugar, não tem acesso a livros, infelizmente a vida acaba e não conhece outros mundos, porque a literatura propõe e traz isso, né, conhecer outras atmosferas sem precisar sair da sua região geográfica, né. Hoje a sua obra, ela como é que ela está estruturada hoje? São contos, versos, poesias, como é que ela está? Ela está estruturada, inclusive tem um sumário aí, a estrutura dela são poemas. E na sequência eu dei nome a contos ligeiros, que são contos breves. Pode subir. Pronto aqui. Olha a estrutura. Temos poemas e na sequência essa seção divisória lá embaixo, nós vamos ter os contos ligeiros. Contos ligeiros que dá para explorar alguns personagens, suas nuances, não com um romance ou com um conto mais longo, mas o que justamente disso, nós temos uma sociedade em que, lê pouco a literatura, mas que consome muita leitura, seja no Instagram, em redes sociais, lê muito, diariamente. Mas eu quero que a pessoa pare e se depare, por exemplo, com o Cassino das Ilusões. Em 2 páginas, ela consiga se situar numa literatura prévia ali e ter uma mensagem final. Muitas vezes nós vamos ter o trágico no fim, mas é o que de fato vale citar um professor acadêmico da Universidade Federal, aqui de Currais Novos, professor André Tessaro, inclusive tem uma obra de poemas. Ele é o professor de literatura brasileira, inclusive me inspirou muito. E ele sempre diz que a literatura tem um papel de fazer a pessoa pensar, tem um papel de chocar mesmo, de trazer um momento em que você pare, reflita, seja brusco. Às vezes espera-se um final mais feliz, mas a literatura ela tem sua educação no sofrimento também. Isso vale a gente pensar, porque trazemos a realidade. Se identifiquei, nossa, eu passei por isso. Já ele passou por esse momento na vida. Então é isso. E temos essa sequência de contos e, por fim, um último conto que encerra. Vale citar também que agradeço muito ao professor Hélio Dias Furtado, professor aposentado da Universidade da FELCS, Universidade Federal, em que ele fez o meu prefácio. Para mim foi uma grande honra. Muito bem. Falei com ele, ele disse: "Eu faço", eu mostrei a obra a ele, ele teve o acesso durante o tempo e fez, se aposentou recentemente, ele é professor de literatura inglesa, foi professor. E é um apoio, né, ao estudante. Ver ali seu prefácio de um professor que eu consegui reter muita coisa, aprender muita coisa em língua inglesa e de fato é uma honra. Muito bem. Ô Heroísmo, me diga uma coisa, você quando você começou a estruturar os seus poemas, né, os seus contos ligeiros, você se inspirou em algo? Me inspirei, eu acho que muitos personagens estão ao meu redor, seja alguém que eu conheço que trabalha na feira, alguém que eu conheço que trabalha no campo, até tios, tias. Então, o que acontece? Durante minhas leituras era indissociável eu me apartar da vida real. Então, por que que eu não trago aqui uma literatura em que pareça-se muito com a minha realidade, quando seridóense? O que me ajudou muito foram as obras do sertanólogo, né, Oswaldo Lamartine. Ele é de Natal, natural de Natal, já faleceu, deixou uma obra belíssima, inclusive a Eduferne, republicou toda a obra e ele vai traçar
toda uma perspectiva e também um estudo científico do sertão do Seridó, do Rio Grande do Norte. Ótimas obras sobre os açudes, Ferro das Ribeiras, a pesca, também o criatório do Norte Rio-Grandense, que vai ser como se fosse um glossário e um dicionário do lavrador, do vaqueiro. Então isso foi muito importante para mim. Uma linguagem comum que a gente consegue ter acesso. Então eu posso dizer que atrelar ou popular a vida comum com a literatura foi algo que eu senti a necessidade. Eu acredito que consegui. Estou satisfeito com a obra. Claro que o escritor sempre, minha primeira obra, a gente fica relendo, observando. Será que isso está legal? Porque sempre tem essa neura que acontece no para quem está escrevendo. Quer trazer alguma coisa de qualidade que seja, eh, fundamental. Muito bem. Eu vou pedir para a produção ficar passando as páginas certas, né, só para quem está em casa começar a ver como é que está estruturado o seu livro. Olha, no caso ele está todo estruturadozinho de acordo com os padrões exigidos, é isso? Isso. A Edufern trabalha com todos os padrões, acentuados, tudo direitinho, ortografia organizada, estrutura. A poesia, ela muitas vezes vai fugir à estrutura de um conto, claro, porque a poesia tem uma observação mais livre, mas nós podemos ver aqui esse título, Lembrança Feito Poeira. Por exemplo, esse título aí, o que acontece? As letras, é como eu disse, ela tem uma origem nessa perspectiva armorial. E eu quis trazer isso justamente ao início, para que é uma estrutura bem diferenciada. Inclusive, quando eu tive assim o trabalho em observação ali, você mesmo diz: "Nossa, isso aqui é diferente". Pode parecer inovador, mas tem detalhes, tem um simbolismo em que você pode remeter também ao passado, para uma discussão. Parecido até com aqueles ferros da ferradura, né? Da ferradura da Ribeira, como a gente pode até, linkar isso, em que o vaqueiro, ele marcava ali o gado com um simbolismo, com uma letra, em que era a representação ali daquele gado específico. Depois vai se tornar a representação de uma família, na região do Seridó, seja, a gente pode ver a família Bezerra, tem o seu símbolo, a família da região do Crato e outras regiões. Nós vamos ter o simbolismo. E nisso eu achei interessante porque fica ligado ao popular. E ao mesmo tempo, muitas vezes a poesia ela é traçada como algo, é muito subjetivo, em que não dá para entender. O pensamento de Jair está aqui muito disperso, mas é como Jair está pensando. E eu trago também assim, mas em alguns momentos, tudo bem, a gente consegue, eh, trazer uma percepção comum na linguagem. Por isso dos contos ligeiros. Eu dizia: "Não, gostaria de fazer um livro de poemas", mas contos fazem com que você consiga ter uma narrativa fluida, entenda a seguência, o parágrafo, e um grande objetivo é que futuramente, não só a mim, mas professores que estão na área da docência, possam trabalhar, quem sabe, minhas obras em sala de aula. Então isso quer dizer que, quando você diz futuramente esses professores possam trabalhar, é que na verdade o livro físico ele não está pronto. Ainda não está pronto. Tá só pronto o livro digital. O livro digital que vai ser, está próximo a ser lançado, tem ajustes finais. Aqui é só detalhes pontuais que a Edufern vai fazer. Inclusive tem uma reunião com eles hoje e vai ser lançado no repositório, formato digital, mas a gente tem o sonho de publicá-lo. Agora, Heronísio, me diga uma coisa, ficou do jeito que você pensava? Eu acho que ficou até melhor, né, a gente tem uma noção na cabeça, assim, descreve no papel, mas um design lá profissional da UFRN, quando ele me mostrou, eu digo: "Caramba, é uma coisa que fora da curva, no sentido do que você vinha arquitetando". Dá para ficar caducando olhando para ele? Dá. Fisicamente, imagine quando quer dizer, digitalmente, imagine quando for fisicamente. Fisicamente, Você ter ali seu filho em mãos. por você, por exemplo, eu sempre tive muito contato com biblioteca, seja na municipal,
que acho que está próximo a inaugurar, né, o novo prédio, é e você pega no livro é diferente, muito diferente. Apesar de uma era digital em que a gente tem PDF, eh, em Word, em EPUB, nós temos, assim, um acesso rápido, ligeiro, mas quando você tem um livro físico, você tem uma graça em ler para a pessoa ou emprestar, então tem tudo isso. Meu amigo, agora me diga, o que é que está faltando hoje para o livro físico? Tá faltando angariar fundos, né, tá faltando, a quantia em que muitas vezes vai ser difícil você sozinho arcar com esses custos para publicá-lo físico. E é uma coisa boa, né, para a educação, para a cidade, e também o que também enalteceu os escritores daqui, um escritor que eu leio muito, acho que li praticamente toda a sua obra, Wesley Gama, é, que tem contos, Nove Contos Serranos é uma obra, poesias que trata o sertão. Então, mais um mais um que está se atrevendo a falar um pouco disso aqui e declarar-se filho da terra, né, uma coisa. Muito bem, muito bem. Então, para vocês que estão em casa, tá aqui, né, um jovem escritor, estudante e que tem um sonho, né, de lançar o seu livro físico, porque o livro digital já está prontinho para ser lançado, né, e falta só o físico. O físico. Mas eu tenho uma notícia boa para lhe dar, meu amigo, nós vamos nos ajudar. O seu livro vai sair, de uma maneira ou de outra ele vai sair. E dizer para quem está em casa que todos vocês serão convidados para o lançamento, né, do livro físico dele, que nós vamos estar presentes enquanto parceria. Meu amigo Garry, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, tá. Nós não apresentamos tudo do livro digital, que é para quem esteja em casa se sinta provocado e curioso, né, curioso mesmo, para no dia do lançamento se fazerem presente lá para valorizar aquilo que realmente a comunidade, a sociedade precisa, que é a questão do conhecimento, né, do letramento, da arte, da cultura, do le de da leitura em si, né. Então fica à vontade para convidar eles, né, se já tem alguma data de lançamento, se já tiver, convida, se não tiver, deixa eles aí de stand-by para quando já tiver essa data, eles irem lá prestigiar, o que é bom. Então eu convido a você de casa, a seja o corpo docente das escolas, seja a pessoa popular, o feirante, seja o acadêmico, todo mundo a participar desse movimento, em que, quando for publicado, não tem data ainda, porque a gente precisa dos recursos, e você fica à vontade para ajudar se quiser, você vai ser o nosso convidado. Pretendo que essa publicação, esse lançamento seja na UFRN, na biblioteca, qual eu ainda faço parte, e lá é aberto ao público, e você pode ficar à vontade. Você vai ter, eh, a data logo mais, mas eu convido a vocês a poderem prestigiar, né, a poderem valorizar, que é parte da nossa cultura. Inclusive agradecer ao espaço que já proporciona aqui, programa Educação em Evidência, em que faz com que isso seja possível, chegar à sua casa ou através do YouTube. E logo mando um beijo para minha esposa Gisele, que está em casa, e também a minha pequena, tem uma filhinha de 11 meses, vai fazer 1 ano esse mês, e que a gente já começa a estimular na literatura, na leitura, que é importantíssimo para a educação. Muito bem, então vocês que estão em casa, sintam-se à vontade para prestigiarem o que realmente é bom e faz bem à nossa alma, né. Então nós estamos aqui com Heronísio Medeiros, que eu vou me atrever e pedir licença para vocês, dizer que esse rapaz que está aqui ainda não terminou a universidade ainda não, viu. Termina agora em agosto, né, Ronito? Esse dia 15. Dia 15 de agosto, mas que já ganhou gosto pela leitura, né, foi provocado, foi mexido na sua essência e já está com o seu primeiro livro pronto para ser lançado. Lembrando, inicialmente vai ser o livro digital, a produção não colocou tudo que o livro tinha, que é para que vocês fiquem curiosos a se fazerem presentes. E futuramente, né, vai vir o livro físico, e eu quero dizer para vocês que Heronísio Medeiros aqui, ele é o maior exemplo de que o sucesso não é um destino, é uma jornada. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e até a próxima, se Deus assim nos permitir.